a respeito do processo de hematopoese, né? Falei também um pouquinho a respeito do hemograma, quais eram as principais populações, a classificação das anemias, quanto aos critérios morfológicos, né? E, frente a esses critérios, a gente observou que elas podem ser microcíticas e hipocrômicas, onde vocês conseguem ver minha seta, né? Onde a gente consegue ver massas bem pequenas, com esse contornozinho desse halo central. A gente fala que ela é microcítica, é hipocrômica porque a palidez central é acima de 2/3, e a gente diz também que tem anisocitose, que é a diferença de tamanho. Ó, temos hemácia aqui do tamanho, vou considerar normal, que é essa aqui, toda preenchida. Temos as menores, maiores, intermediárias, então por isso que tem anisocitose, ou seja, o RDW aqui está aumentado. E a gente fala também que tem poiquilocitose, que é alteração no formato. Ela aqui está redondinha, né? Mas nós temos as hemácias em formato elíptico e hemácias projetadas, que a gente chama de acantócito. Eu vou dar uma aula para vocês ainda de revisão dessas formas celulares, junto com lâmina. Eu acho que, se eu não me engano, é uma das primeiras aulas práticas a gente vê. Anemia normocítica, normocrômica, as hemácias não alteram a sua morfologia, o que vai alterar é o conteúdo de hemoglobina e a quantidade de hemácias por milímetro cúbico do paciente. Está relacionada a doenças crônicas, ou seja, um modelo mais de um mês em modelo humano. Então, pacientes que têm disfunção renal, disfunção cardíaca, pacientes com infecções crônicas virais, como, por exemplo, pelo HIV, ou doenças hepáticas, tudo isso pode interferir no metabolismo do ferro e também pode interferir na morfologia dessas células. E na anemia macrocítica está geralmente relacionada à carência também de vitaminas, como vitamina B12 e ácido fólico, que são importantes para a síntese do DNA. Então, as células precursoras não conseguem proliferar, multiplicar, então ficam maiores, e a gente podemos observar nas lâminas esses macrócitos e ovalócitos que a gente observa aqui. Essa hemácia que parece ser pequena é uma hemácia de tamanho normal. Então, por carência também de vitamina B12, isso não altera não só as hemácias, como também alguns leucócitos. Aqui, na seta, a gente pode observar um neutrófilo segmentado. A quantidade correta de segmentos é de 2 a 5 lóbulos, que são essas bolinhas aqui apresentadas. Então, quando a gente tem uma hipersegmentação, é acima de 5 lóbulos. Pode ser em dois processos. Um pode ser por carência de vitamina B12, e o outro pode estar relacionado à infecção. Então, o sistema imune tenta deixar esse leucócito maior tempo de vida em sangue periférico, ele vai lobulando, tá? Profa, quantos lóbulos tem aqui? Vamos contar. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lóbulos. Então, quando vocês verem macrocitose com hipersegmentação leucocitária, podem investigar que provavelmente é carência de vitamina B12 e ácido fólico. Tá bom? A gente vai trabalhar isso também em casos clínicos mais para frente. Por enquanto, eu quero essa interpretação do hemograma, que vocês tenham apenas uma noção geral, tá bom? Bom, quando a gente avalia a série vermelha, o que a gente tende a verificar? A quantidade de hemoglobina, de hematócrito e o número de hemácias desse paciente, como também os índices hemantimétricos, como o volume corpuscular médio, que te dá o tamanho, a hemoglobina corpuscular média, que te dá a cor, e o CHCM é a concentração de hemoglobina corpuscular média, que vai te dizer o grau de desidratação celular. Um bizu para vocês. O CHCM é o último parâmetro que altera num quadro de anemia carencial por ferro. Então, a partir daí, a gente consegue determinar se o processo carencial é recente ou não. Se eu estou com um quadro de anemia carencial e com CHCM normal, quer dizer que é recente. Se ele está abaixo do valor de referência, é algo cronificado, tá? Então, o bizu que eu dou sobre o CHCM. Para a gente avaliar também a quantidade de hemoglobina, tamanho e forma das hemácias, é importante requisitar, quando em caso de carência, o ferro célico, a capacidade total de transporte ao ferro, saturação de transferrina, protoporfirina eritrocitária livre e ferritina sérica. Esses parâmetros, esses 5 parâmetros aqui, eu vou falar na aula em sequência do metabolismo do ferro. Então, eu vou deixar, porque lá tem figurinha, fica mais bonitinho para a gente entender. Perceba que o PEL está em vermelhinho. Eu considero ele como padrão ouro para diagnosticar a carência de ferro e eu vou explicar por quê daqui a pouquinho, tá bom?
Passando agora para o leucograma, né? No leucograma, a gente avalia o número total de glóbulos brancos e a sua contagem diferencial no sangue periférico, ou seja, a quantidade e a porcentagem desses leucócitos. Para a gente dizer que é ou não algum processo patológico ou infeccioso, tem que ter uma interpretação criteriosa com a análise clínica do médico. Porque, como eu falei na aula passada, o hemograma é um exame extremamente inespecífico, te mostra a fisiopatologia do dia, e às vezes algumas pessoas ou populações podem ter essa oscilação e não ser nenhum processo patológico. Então, tem uma baixa sensibilidade e especificidade, deve considerar, como eu falei, o contexto clínico, e nós temos essa variação de leucócitos quanto, por exemplo, a idade, a hormônios, sexo, hormônios inclui sexo, né? Então, mulheres, por ter o pico estrogênico, geralmente faz supressão de alguns granulócitos. Quanto à idade, né? Adultos têm a maior porcentagem de neutrófilos em relação a linfócitos. Já recém-nascidos, até o primeiro mês de vida, também tem um predomínio de neutrófilos e depois ele ocorre a inversão. Ele vai ter um predomínio de linfócitos em até 60% até atingir os 4 anos de idade. Quanto à etnia, né? Negros geralmente têm uma redução de 30% dos leucócitos totais em relação aos caucasianos. E isso não necessariamente repercute em uma neutropenia ou uma predisposição a infecções. Eles, como também os asiáticos, podem ter uma redução de até 20% de linfócitos. Também eles não são predispostos a infecções virais. Então, dependendo de etnia, sexo, raça, temperatura, por exemplo, quanto mais o calor e a luminosidade, aumenta-se testosterona. Então, a testosterona geralmente tem um efeito estimulante sobre algumas células, por exemplo, neutrófilos. Então, por exemplo, aqui no Nordeste, a gente pode ter mais neutrófilos do que o pessoal da região Sudeste. Doenças subjacentes ou doenças metabólicas no fígado podem atrapalhar também a quantidade de leucócitos ou até mesmo o uso de medicamentos como corticoides. Então, tudo isso a gente tem que avaliar o contexto clínico do paciente para dizer se é ou não doença, ou alguma patologia relacionada. Geralmente, quando aumenta alguma população, a gente pensa em alguma coisa. Por exemplo, quando tem aumento de linfócitos, a gente pensa em infecção viral, que são células que mediam, né, esse processo contra vírus. Geralmente, infecção bacteriana, aumenta-se neutrófilos, infecção por helmintos, ou processos alérgicos, aumenta-se eosinófilos ou basófilos. Então, dependendo do processo patológico, temos algumas populações que podem aumentar, mas que não são específicas para esse processo em si. Então, sempre vai vir com o contexto clínico, tá bom? Os casos clínicos que eu vou passar para vocês. Também nos casos, eu vou passar o valor de referência, porque dependendo do autor e do laboratório, pode alterar. Mas eu queria que você tivesse pelo menos uma noção geral de que leucócitos totais são de 3 milhões, ou 3 milhões, 3.500 até 10.000, 11.000 leucócitos, tá? Geralmente eu considero de 4 a 10 ou de 4 a 11. O valor global de bastão é até 500 por microlitro, segmentados até 7.000 por microlitro, eosinófilos até 500, basófilos são células raras, até 100 por microlitro, linfócitos até 4.000 e monócitos até 1.000. Plaquetas, dependendo do autor, ele vai considerar entre 150.000 a 600.000 plaquetas por microlitro. O usual é entre 200, 150, 200 até 350, 400. Mas como vocês vão ver, os autores, eles divergem muito em relação a esses valores de referência. Então, sempre eu vou dar em prova, sempre eu vou dar em caso clínico para vocês, tá? Eu vou ter valores assim bem extremados para a gente ver. Então, uma leucocitose, geralmente esse aumento de leucócitos da forma global acima de 10, 11.000 leucócitos, está relacionado à resposta de fase aguda a várias doenças infecciosas, parasitárias e até mesmo neoplásicas. Então, a gente tem que verificar a história clínica do paciente para saber se é infecção, se é inflamação ou se, por exemplo, pode ser uma leucemia. Uma redução de leucócitos abaixo de 4.000 ou 3.500 pode estar relacionado também à infecção. No curso da infecção, algumas células podem ir morrendo, e também no processo infeccioso ocorre uma série de liberação de interleucinas, como interleucina 6, que podem fazer supressão na medula, e a gente deve investigar, né, se é infecção viral, bacteriana ou parasitária.
Geralmente essa redução, como eu havia mencionado, é um resultado do maior consumo, menor produção e menor sobrevida dessas células frente ao agente agressor. Então, como essas células estão morrendo, a medula entende que tem que repor. E esse processo de reposição pode fazer com que algumas células ainda não maduras sejam lançadas em sangue periférico. Então, na linhagem maturativa, a gente gosta muito de estudar a linhagem dos neutrófilos. Por quê? No processo natural de maturação, sempre quem está à direita, no processo de maturação, é mais velho, ou capaz, ou mais maduro, e sempre quem está à direita seria precursores. Então, a gente tem o mielócito, o metamielócito, neutrófilo bastão e depois neutrófilozinho segmentado, né? Como a gente observa aqui. Então, temos o metamielócito, mielócito, promielócito, mieloblasto e assim por diante. Então, didaticamente, o processo de maturação desses granulócitos, eles posicionam células jovens à esquerda. Então, a presença de maior quantidade de bastão ou de células mais jovens nessa célula granulocística é considerado desvio à esquerda. Então, quanto mais o valor de referência que a gente pode tolerar no hemograma de células precursoras é de 0 a 5%. Então, quem está acima de 5%, a gente fala que tem um desvio à esquerda. Geralmente, a gente conta bastão. Um bastão aumentado acima de 5%, a gente fala que é desvio à esquerda. Mas nessa contagem, todos os precursores entram nela, como o metamielócito, mielócito, promielócito e mieloblasto. Às vezes, no hemograma, não vem essa contagem escalonada de todos eles. Vem só bastão. Então, a gente sempre olha para o bastão. Prof, então eu estou vendo desvio à esquerda. Quer dizer que eu estou com infecção? Não só infecção, pode ser também processo neoplásico, pode ser também reação a algum medicamento imunossupressor. Tem que ser investigado no contexto clínico desse paciente, tá? Então, esse desvio à esquerda nada mais é do que uma resposta inicial da medula óssea frente a esse processo infeccioso, onde a gente vai liberando esses neutrófilos não tão segmentados em sangue periférico. E, como é um precursor, ele não tem uma atividade efetora, como, por exemplo, na fagocitose, na liberação de grânulos, frente a um neutrófilo segmentado maduro, por exemplo. E esses estímulos... deixa eu só ocultar aqui. Professor. Oi, amor. A senhora pode, por favor, repetir o que é exatamente esse desvio à esquerda mesmo? A senhora acabou de falar, só que eu não peguei. Desvio à esquerda é o aumento de precursor em sangue periférico. Todo mundo que está à esquerda na linhagem maturativa é precursor, todos que estão à direita são células mais maduras ou capazes. Frente à infecção, alguns precursores podem ser lançados em sangue periférico. Aí eu falei para vocês que geralmente a gente considera o neutrófilo bastão, que é a célula que antecede o neutrófilo segmentado. Então, quando a gente vê bastão acima de 5%, a gente diz que tem um desvio à esquerda. Mas quero dizer que todos esses entram na contagem. Oi, diga. Mas essa evidência, essa terminologia é devido se ver microscopicamente. Essa tendência... Tanto no microscópio quanto na contagem, ó, porque aqui no hemograma, deixa eu ver aqui, ó, bastão, né, de 40 a 500 microlitros, que aqui dá de 0 a 5%, ele vai te dar, por exemplo, 1.000 microlitros 1.000 células por microlitro, 2.000 células por microlitro, e assim por diante, pode estar relacionado esse desvio, relacionado a células precursoras. Com essa pergunta, me fez lembrar de uma coisa. Geralmente, quando a gente avalia o leucograma, a gente avalia o valor absoluto, que é o de células, e o valor relativo, que é o em porcentagem. Então, esse 5% é o valor relativo, que é a porcentagem. Só que a gente tem que avaliar o contexto da quantidade global de leucócitos. Por exemplo, 5% de uma pessoa que tem uma contagem normal, ok. Mas 5% de uma pessoa que tem uma leucocitose com 20.000 leucócitos, então já vai estar acima do valor permitido, que seria 500 células por microlitro. Vocês pegaram? Então, 5% de 20.000, talvez dê 2.000 células? Não sei, eu estou chutando aqui. Então, vai dar bem acima de 500 células por microlitro, que seria considerado normal, mas no valor relativo estaria naquela porcentagem de 5%. Então, sempre que a gente observar um paciente com leucocitose com valores aparentemente na porcentagem ou na faixa, nós temos que olhar o valor absoluto, que é o número de células por microlitro, que esse aqui é o mais fidedigno para diagnosticar patologias, tá? Tem laboratório que libera os dois, tem laboratório que libera só em porcentagem.
quando eu colocar na prova, eu vou me policiar para colocar os dois. Às vezes, eu gosto de colocar só a porcentagem, tá bom? Mas quando eu colocar pacientes com leucocitose, aí eu vou colocar os dois valores, o relativo e o absoluto, para a gente verificar, tá bom? Para discutir. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, mas quando eu mostrar caso clínico, vocês vão entender. Acho que eu já falei sobre isso aqui. Por exemplo, ó, aqui nós temos as porcentagens, que eu dei mais ou menos, neutrófilo mais ou menos 64%, basófilo 1%, monócito 5%, linfócito 26% a 40% e eosinófilo 4%. Aqui eu trouxe só um leucograma, onde aqui a gente tem o valor global de leucócitos e aqui o valor diferencial. Ó. Dentro desse valor escalonado aqui, ou estratificado pelas populações, nós temos o valor relativo, que é em porcentagem, e temos o valor absoluto, que é aquela quantidade de células por milímetro cúbico, ou por microlitro, né? Aqui eu trouxe o valor de referência para os valores relativos, que é em porcentagem. Então, olhando para cá, ó, leucócitos, o primeiro, valor global. O valor aqui que esse laboratório deu como normal é de 3.900 células por... Perdoe, de 4 a 10 mil células por microlitro. Aqui ele deu 3.900. Prof, e aí? A pessoa está com leucopenia? Na verdade, não. Eu não consideraria uma leucopenia por conta de 100 células só. Deveria avaliar o contexto do paciente. Mas vamos observar aqui. Neutrófilo deu apenas 10%, né? Por ser, considerando que seja um adulto, está baixo, porque o valor de leucócito, neutrófilo é a célula mais comum em sangue periférico. O valor de referência aqui é de 55% a 65%, ó, deu 10,6%. Então, nós temos a neutropenia. Aqui são os precursores, ó, mielócito, metamielócito, bastão e segmentado. De bastão aqui para trás, ou para a esquerda, como eu estava falando no slide anterior, seria os precursores. O usual, o normal, é até 5%. Se a gente contar, temos 3% de bastão e 1% de metamielócito, então, ao todo, nós temos 4%, que ainda é considerado normal. Segmentado, apenas 6,6%. Geralmente, segmentado pode chegar até de 37% a 75%, então está baixo. Os eosinófilos estão normais, que é até 5%. Basófilo está normal, que é de 0 a 1%. Linfócitos estão altos, né, que o normal aqui é até 35%. Tive 76,2%. Universo de quase 3 mil linfócitos. Dentre esses, 8% são ativados. Prof, o que é mesmo um linfócito ativado? É um linfócito que está reagindo à infecção. Então, está produzindo citocinas, anticorpos. Ficam células maiores com características plasmocitárias. Na aula prática, eu vou mostrar para vocês o que é um linfócito ativo, tá? E monócitos temos 1,9%, que é baixo, né? O valor normal é de 4% a 11%. Olhando para cá, sem o contexto clínico do paciente, é um pouco difícil dizer qual seria a patologia. Mas, por termos uma linfocitose, muito provavelmente a gente possa pensar em alguma infecção de origem viral. Então, a gente tem que estudar o paciente para dizer o que poderia ser. Só pelo leucograma em si a gente não consegue, tá bom? Até aqui deu certo, people? Prof, se é uma infecção, por que não teve um desvio à esquerda, né? O pessoal disse que infecção tem. Geralmente, desvio à esquerda pode estar relacionado à infecção bacteriana, porque tem um aumento da produção e morte de neutrófilos segmentados. Tá bom? Deixa eu passar aqui. A partir de agora, eu vou falar um pouquinho sobre cada população, seus aumentos e reduções e o que pode provocar, tá? Eu começo com uma neutrofilia, também chamada de neutrocitose, onde a gente tem um aumento de neutrófilos segmentados acima de 7 mil células por microlitro, que seria essa célulazinha aqui toda fragmentadazinha. Geralmente está relacionada a infecções de origem bacteriana, tanto gram-positivo quanto gram-negativo, mas geralmente gram-positivo faz essa hiperestimulação de neutrófilos, como meningites, pneumonias, apendicite, todas as ites. Peritonite, amidalite, endocardite, artrite, tudo que estimule a produção de neutrófilos geralmente é de origem bacteriana. Infecções exógenas, como, por exemplo, toxinas pirogênicas liberadas por Streptococcus ou Staphylococcus aureus, isso também estimula a diferenciação
e a produção de neutrófilos. Essas intoxicações endógenas seriam as colagenoses, descargas adrenérgicas, uso de corticoide, ação da adrenal, tudo isso também pode estimular a proliferação de neutrófilo, tá? O que reduz neutrófilo? Prof, a senhora não disse que infecção bacteriana aumenta neutrófilo? Entretanto, algumas bactérias, principalmente gram-negativa, que são as enterobactérias, podem promover uma redução de neutrófilo. Por quê? No curso da doença, ocorre a formação de pus e muco, e isso nada mais é do que células de defesas mortas. Então, ele promove uma intensa morte de neutrófilo, por consequência, pode promover também uma neutrocitopenia. Então, infecções intestinais por salmonela, colo invasor, Yersinia, Campylobacter, geralmente promovem uma redução de neutrófilo. E infecções virais, no geral, também reduzem. Existem situações fisiológicas, como a neutrocitopenia crônica benigna, onde fisiologicamente algumas mulheres vão aumentando estrogênio a cada ciclo, e isso pode reduzir neutrófilo, e isso não quer dizer que ela está predisposta à infecção bacteriana. Temos a neutrocitopenia cíclica, que está relacionada ao uso de medicamentos, produtos químicos, radiações ionizantes, leucemias ou mielodisplasias, também pode atrapalhar na produção de algumas células mieloides. A febre tifoide e a paratifoide também geralmente tem uma redução de neutrófilo. Mas, no geral, a redução de neutrófilo está associado ou à virose ou a algumas enterobactérias. Seria o mais comum, tá? Onde a gente tem uma redução importante abaixo de 1.500 células por microlitro. Dentro desses neutrófilos, deixa eu só ver se tem nessa aula, não tem. A gente avalia também na lâmina algumas alterações que são chamadas de grânulos tóxicos, onde a gente tem aumento de grânulos azurófilos. Esses grânulos tóxicos, eles estão repletos de histamina, bradicinina e outras proteínas pró-inflamatórias, e geralmente aumentam frente à infecção. Então, quando a gente observa o hemograma, que diz neutrófilo hipersegmentado com grânulo tóxico, a gente tem que lembrar ou entender que pode estar relacionado a processo infeccioso, que seria, no caso, esse tópico e esse. Já corpúsculo de Dolen e essas outras alterações citoplasmáticas estão relacionadas a doenças genéticas. Corpúsculo de Dolen é o acúmulo de glicogênio no interior dessas células, que pode estar relacionado à síndrome do leucócito preguiçoso. São leucócitos aparentemente maduros, mas que não têm a sua atividade efetora na fagocitose ou liberação de citocinas. Aí temos as síndromes com nomes bonitinhos, ó. Temos a síndrome de Peg-Rouillet, Chediash-Higashi e May-Henle. A Peg-Rouillet está relacionado à bilobulação do núcleo. Os leucócitos não conseguem maturar ou segmentar esse núcleo. Chediash-Higashi e May-Henle é acúmulo de lisossomos, também glicogênio no interior dos leucócitos, e também pode estar relacionado à síndrome do leucócito preguiçoso. Nas aulas de lâmina, eu vou mostrar a fotinha de cada um desses para vocês, tá? Às vezes, lá na descrição da lâmina, o biomédico pode colocar leucócitos com características de Peg-Rouillet ou de Chediash-Higashi. Todas essas doenças aqui são doenças genéticas, tá bom? São primeiro diagnosticadas por evidências em lâmina e depois por critérios genéticos, tá bom? Linfocitose, né? O que aumenta linfócito? Acima de 3.500 células. Geralmente é infecção de origem viral. Então, rubéola, hepatite, HIV, né? HIV a gente tem um curso da doença, geralmente no primeiro momento, na fase aguda, você vai ter uma linfocitose e na fase crônica uma linfopenia, porque o vírus tem tropismo por linfócito e acaba promovendo um excesso de destruição. Mononucleose também pode estar relacionada à infecção viral. E nesse momento, a gente pode ter alguns neutrófilos, neutrófilo não, linfócito, com característica atípica. Seria esse linfócitozinho, a foto não ficou tão boa, mas com um acúmulozinho de corante aqui na periferia. A gente diz quando esse linfócitozinho está contornado, que é um linfócito atípico. Prof, e por que ele fica contornado? Tem esse aumento, né, desse corante aqui na periferia da célula. Porque esse linfócito está produzindo anticorpos, citocinas, está fazendo exocitose.
essas proteínas se acumulam aqui na membrana externa e quando corada a gente consegue ver esse contorno, tá? Vou mostrar isso em fotos futuramente para vocês também, lâminas. Algumas bactérias também podem estimular o linfócito, né? Que geralmente a gente fala que não, mas, por exemplo, sífilis, tuberculose, coqueluche também aumenta linfócito. Alguns parasitas também, como o Toxoplasma gondii, né? Pacientes que têm toxoplasmose geralmente têm a linfocitose e algumas doenças linfoproliferativas, como leucemias e linfomas, também podem aumentar linfócito. O que pode reduzir linfócitos, promover uma linfopenia? Então, geralmente são doenças autoimunes, como o lúpus, quando o paciente já está na síndrome, né, da AIDS, onde promove uma linfopenia importante, é o processo de radiação ionizante. Então, médicos que trabalham diretamente com imagem, que tem que fazer uso de raio-x e não se protege corretamente, geralmente tem uma linfopenia, tá? Também chamada de linfocitopenia, mesma coisa. Então, quem for ser ortopedista, que vai precisar fazer, às vezes, mais de um raio-x por cirurgia, tem que ficar controlando, porque células que se proliferam rápido são células mais susceptíveis à radiação. Então, dentre elas, células da pele, bulbo do cabelo, células germinativas nas gônadas, né, e também nos linfócitos e eritrócitos. Bom, então vamos falar um pouquinho dos eosinófilos, que são essas células granulares, onde tem eosina, parte de eosina aqui no seu interior, então ela fica com essa característica aqui num tom rosa alaranjado. Geralmente o seu aumento acima de 500 células por microlitro pode estar relacionado a parasitoses, principalmente por helmintos. Então, crianças que têm, por exemplo, infecção por ácidos lumbricoides, estrongiloides stercoralis, ancilostoma duodenale, geralmente tem um aumento de eosinófilos. Processos alérgicos, radioterapia faz estimulação de eosinófilos e redução, por exemplo, de linfócitos. Então, existem processos que aumentam a população e reduzem outras. As colagenoses fazem aumentar, geralmente para neutrófilo reduz, né, por exemplo. A síndrome de Loeffler está relacionada à síndrome na passagem do Ascaris lumbricoides, né, só lembrando que ele, o parasita, para trocar a cutis, né, ele volta pelo trato gastrointestinal, é deglutido, e em vez de voltar para o aparelho gastrointestinal, ele pode parar na região pulmonar e, nesse processo, ter uma reação inflamatória com depósito de fibrina e células, caracterizando assim a síndrome de Loeffler. O parasita é neutralizado, morto, mas gera uma cicatriz nesse processo. Então, quando é feito um raio-x do pulmão, eu observo vários pontinhos brancos, sendo que, na verdade, são parasitas mortos. Então, também síndrome de Loeffler caracteriza um processo imunogênico, onde vai ficar estimulando sempre a produção de eosinófilos nesse paciente. E as doenças mieloproliferativas, né, uma vez que os eosinófilos são da linhagem mieloide, então aumenta todo mundo, dentre eles os eosinófilos também. O que reduz eosinófilo? Geralmente estresse, né? Descargas adrenérgicas, infecções agudas, uso de corticoides e hormônio adrenocorticotrófico. Cortisol também, quando você está estressado. Então, geralmente em época de prova, a imunidade cai um pouco, né? Porque quando a gente estuda separadamente cada uma das células, a gente fala assim, não, reduziu neutrófilo, reduziu o linfócito, só que a gente sabe que o linfócito ele é central para a ativação de todas as outras células imunológicas do corpo. Então, se eu tenho um aumento de cortisol, isso faz supressão de linfócito, então reduz eosinófilo, reduz neutrófilo e propicia uma série de outras infecções no organismo. Eu gosto de falar de época de prova, que é quando vocês se estressam mais, dormem menos, o cortisol aumenta, e geralmente o pessoal costumava gripar. Agora, como a gente se protege mais, talvez não tenhamos esse processo aqui. Os basófilos também são células granulares, como a gente está vendo aqui. São células raríssimas de sangue periférico. É comum o hemograma não ter nenhum basófilo. Geralmente, o seu aumento pode estar relacionado às leucemias mieloides crônicas, que são doenças mieloproliferativas, ou policitemia, que aumenta toda a linhagem mieloide. Também pode aumentar hemácias e também granulócitos. E, geralmente,
a sua redução é normal, não tem nenhuma repercussão clínica, não tem nenhum interesse médico, porque é normal de ter 0 a 1% de sangue periférico. O último, não menos importante, que são os monócitos, são células agranulares, são células que se diferenciam em células efetoras na periferia, como células dendríticas, macrófagos, né? Geralmente, o aumento de monócito está relacionado ao aumento de neutrófilo, geralmente infecções bacterianas, precisa se estimular as células efetoras e células fagocíticas. Então, endocardite bacteriana subaguda, tuberculose, brucelose, leishmaniose, que a gente vive em região endêmica, né? A promastigota de leishmania também pode estimular o aumento de monócito, como também a tripomastigota de Kruse, Trypanosoma cruzi também pode aumentar, e processo também como mielodisplasia. O que reduz monócito? Geralmente, a sua redução é incomum. Como a gente viu lá naquele outro caso clínico, a gente tem que entender que a medula ela faz predileção por produzir uma linhagem em detrimento da outra. Então, por exemplo, quando eu tenho infecção bacteriana ou, de repente, infecção viral, a medula, mediante fatores estimulatórios ou citocinas, tende a produzir esses fatores para estimular, por exemplo, o linfócito ou neutrófilo e deixa de produzir ou reduz a produção de outras linhagens. Geralmente, a redução para monócito é incomum. Uma redução importante pode estar relacionada às leucemias de células B, que é chamada tricoleucemia, onde tem-se um aumento na produção da linhagem linfocitária em detrimento das outras populações. Profa, por que linfócito B é chamado de célula pilosa ou célula cabeluda? Os hematologistas dizem que esse aumento desse citoplasma dos linfócitos com essa basofilia, essa característica plasmocitária seria o cabelo das células, né? Então, eles chamam leucemia de células pilosas ou leucemia de células cabeludas, seria a leucemia de linfócitos B, também chamada de tricoleucemia. Vocês vão ver nome, menina, nessa disciplina. Mas a gente vai se acostumando. Saindo dos leucócitos, temos as plaquetinhas, que também são muito importantes, tá? A redução plaquetária abaixo de 150 mil pode estar relacionada ou ao processo fisiológico ou ao processo patológico. Por exemplo, se eu fiz uma perda aguda de sangue no processo traumático, vou perder tudo, hemácia, leucócitos e também plaquetas, né? Então, ensangramentos, em septicemias. Por quê? Por exemplo, vamos lembrar do Staphylococcus aureus. Quando ele cai na circulação, ele não faz a formação de pequenos trombos, né? Então, esses trombos podem reduzir fibrinas e plaquetas transitoriamente em sangue periférico. Então, por esse motivo, septicemias por gram positivo reduz plaquetas. Esplenomegalia. Se você tem, por exemplo, uma leishmaniose ou alguma infecção que promova um aumento do baço, é justamente no baço onde recruta essas plaquetas, né? Então, pode-se ter um sequestro esplênico, vai ficar repleto, encharcadinho de sangue e plaquetas, e isso pode reduzir as plaquetas circulantes. Então, caracterizando assim essa trombocitopenia. Virose geralmente faz supressão na medula da linhagem mieloide, reduz geralmente plaqueta e hemácias e também alguns granulócitos. Grandes hemorragias eu já comentei, né? Perde as 3 populações. Se for uma leucemia mieloide, linfóide, geralmente reduz plaqueta, mas quando a gente tem uma leucemia mieloide, temos populações que são prioritariamente produzidas. Então, em processo leucêmico, você produz uma linhagem em detrimento das outras. Então, geralmente, reduz as plaquetas, e uma das características do processo leucêmico seriam as equimoses, petecas e sangramento por mucosas. Nas mielodisplasias, onde você deixa de produzir plaqueta para produzir, por exemplo, hemácias, como na polistemia, ou produzir granulócitos. E as púrpuras trombocitopênicas são reações autoimunes, onde pode ter autoanticorpos destruindo plaquetas. Então, você também vai ter um excesso de destruição e caracterizando assim uma redução na população. Profa, o que pode aumentar a plaqueta? Bom, então, pós-hemorragia, né, tive uma perda aguda de sangue, por esse motivo a medula entende que tem que repor, e nesse processo de reposição aumenta todas as populações e também plaquetas. Temos as síndromes mieloproliferativas, semelhante
a anterior, ela pode tanto reduzir quanto aumentar plaquetas. As doenças inflamatórias crônicas podem aumentar plaqueta. Por quê? Geralmente, essas doenças inflamatórias têm um aumento na produção de hepcidina, interleucina 6 e interleucina 8. E essas estimulam a proliferação de linhagem mieloide na medula. Então, junto com as populações, com a produção de hemácias, também vai aumentar a produção de plaquetas. Se eu fiz uma remoção do baço, né, pós-esplenectomia, as plaquetas não mais vão ter onde ficarem guardadas ou represadas, parte delas vão ficar guardadas no fígado, parte vão circular maior tempo em sangue periférico e você pode ter essa trombocitose. E o último, não menos importante, que é o mais comum na prática clínica, que é a anemia ferropriva grave, crônica. Por que eu usei esse termo grave e crônico? Quando o paciente ele tem uma redução importante de ferro, ele faz hipóxia tecidual. Aí vocês lembram lá na aula da semana passada que a hipóxia ela estimula a produção da eritropoetina pelas células renais, não é isso? Junto com a eritropoetina, eu vou também liberar a trombopoetina, que é o principal fator estimulante na produção plaquetária. Então, quando eu tenho uma anemia carencial importante, eu vou ter também uma trombocitose. Tá? Então, sempre que você vê uma pessoa com bastante carência de ferro, se olhar hemograma, você vai ter uma trombocitose. Até aqui tudo bem, people? Tranquilo, todos felizes. Esse quadrinho aqui é só para a gente revisar tudo que eu falei. Isso aqui ainda é aula da semana passada. Eu tô doida para começar a aula dessa semana, que a gente não começou ainda. Então, ó, a série vermelha, só um resuminho. Se eu tenho uma redução de hemoglobina, hematócrito, eu tenho anemia. Se eu tenho um aumento, eu tenho policitemia. Se eu tenho uma redução do tamanho, que é o VCM, eu vou ter a hemácia microcítica. Exemplo, anemia ferropriva e talassemia. Se eu tenho um VCM maior, eu vou ter uma anemia macrocítica. Exemplo, anemia megaloblástica. O HCM, se está reduzido, eu vou ter células hipocrômicas. Notem, ó, que o aumento ou a hipercromia não é considerado como verdadeira, né? Então, ele faz só um risquinho aqui. O RDW só é importante quando aumentado. Então, quando aumentado, a gente tem a anisocitose. Em que situação? Em quadros de carência. Reticulócitos, só lembrando qual é a função dele. Para vocês, eles vão servir como dois marcadores. O primeiro marcador é para classificar a medula. Se tiver abaixo de 0,5%, a gente diz que tem uma reticulopenia, então a medula está sendo suprimida. Se eu tenho acima de 1,5% ou 2%, a gente fala que tem uma reticulocitose. A medula está hiperproliferativa. Geralmente, em processos hemolíticos, você vai tentar repor as hemácias que estão sendo perdidas, então você vai ter uma reticulocitose. Quanto às plaquetas, né? Eu já falei das trombocitopenias e das trombocitoses. Quanto ao tamanho, as macroplaquetas ou plaquetas regenerativas podem estar relacionadas a uma trombocitopenia. A medula entende assim: ah, meu Deus, está faltando plaqueta, tenho que liberar rapidamente. Então, o megacariócito, que tem aproximadamente 2.000 plaquetas lá dentro, ele faz essa fragmentação mais rápida. Então, em vez de produzir 2.000 plaquetas de tamanho normal, produz 1.000 plaquetas de tamanho gigante, porque ele fica apressado, de certa forma, para liberar em sangue periférico, porque eu estou com uma trombocitopenia importante. Isso acontece, tá? E os leucócitos, acho que eu já falei. Redução é penia e geralmente aumenta é citose ou filia. A partir de agora, tem alguns casos clínicos, só para a gente comentar, para tentar aplicar um pouquinho de tudo que foi falado nessa aula aqui. Então, o caso clínico 1, eu trago para vocês uma mulher com 55 anos de idade. Ela é portadora de hipertensão essencial, com pressão arterial constantemente elevada, apesar do uso de 4 drogas diferentes para o tratamento. Há poucas semanas, o médico iniciou o tratamento com metildopa, porém, ontem ela teve que procurar emergência, pois não estava se sentindo bem. Foram solicitados vários exames laboratoriais, cujos resultados foram os seguintes. Aqui eu tenho os parâmetros avaliados, os resultados, valores de referência, que são as unidades de cada um. Deem uma olhadinha aqui e me digam se tem alguma alteração. O que é que vocês acham?
Bora lá, eu vou com vocês. Hemoglobina aqui está normal. HCM, que é a cor, está normal, que a partir de 27 está 28. E o VCM está normal. Então, ela pode estar normocística ou normocrômica. Leucócitos estão normais. Professora, a hemoglobina está normal? Pois é, Não, está baixo, verdade, verdade. Falha minha. Hemoglobina baixo. É mulher, né? Aqui ele deu a partir de 11,5. Mas mulher geralmente é a partir de 12, 12,5. Tá bom? Verdade. Leucócitos está normal. Plaquetas, normal também. Ferro sérico, normal, que é o ferro circulante. Ferritina, que é a forma de estoque do ferro no fígado, está normal. TBIC é a capacidade total de ligação ao ferro. É um parâmetro que a gente avalia da ferritina, que eu vou já falar sobre ele na aula de hoje, que é de 42 a 80, está 65, está normal. Concentração de vitamina B12 está normal, o ideal é acima de 150. Ácido fólico acima de 2, está 6,5, tudo normal por enquanto, né? Por enquanto, só a hemoglobina baixa dessa paciente. Bilirrubina total, normal, alta, perdoe, que normal até 17 milimol por litro para 45, TGO e TGP normal, gama-GT normal, são enzimas hepáticas. Fosfatase alcalina também está normal. Uroblinogênio positivo, reticulócitos alto, ó, que ele considerou 2,5 como normal, deu 12%, e combis direto positivo. Olhando para cá, o que a gente pode avaliar? Nós temos hemoglobina baixa, a gente não tem a quantidade de hemácias em milhões, mas muito provavelmente esteja abaixo do valor também. O uroblinogênio deu positivo. O que isso quer dizer? Ele corrobora a minha bilirrubina total alta. A bilirrubina ela tem duas frações, né? A indireta e a direta, que é conjugada ou hidrossolúvel. Essa bilirrubina direta, ela vai ser excretada na vesícula biliar, via vesícula biliar, na verdade. Quando chega ao intestino, vai ser convertida a uma série de frações, dentre elas o uroblinogênio. É justamente ele que dá aquela corzinha marrom às fezes. Então, esse uroblinogênio positivo da urina quer dizer que parte desse uroblinogênio foi reabsorvido e excretado via urinária, ou seja, eu tenho muito uroblinogênio porque eu vou ter muita bilirrubina direta sendo excretada. Reticulócitos aumentados fala a favor de reação hemolítica ou pelo menos de destruição excessiva de hemácias. E o combis deu positivo. Prof, o que é o combis? É um reativo de antiglobulina humana. Geralmente, combis positivo é quando você tem anticorpos anti-eritrocitários ligados às hemácias. E isso favorece, por exemplo, a reações hemolíticas de origem autoimune, tá bom? Então, aqui, muito provavelmente, essa senhora, ela está tendo reação hemolítica, deve ser investigado, né? O combis dando positivo, reticulócitos aumentado, uroblinogênio positivo, bilirrubina alta e hemoglobina baixa. Então, muito provavelmente isso aqui tem causas autoimunes. Aí eu volto bem aqui no slide. Ela fazia uso de metildopa, tá? Metildopa também, em algumas pessoas, pode promover reação hemolítica. Então, ela está fazendo hemólise aqui por duas frentes. Por estar tomando metildopa e também por ter autoanticorpos ou anticorpos marcando as suas hemácias. Então, nesse caso aqui, ela deve procurar um médico hematologista para revisar esses medicamentos e verificar o que pode ser feito para reduzir essa reação hemolítica, tá bom? Então, aqui, por enquanto, só queria que vocês verificassem esses processos aqui para dizer se está ou não aumentado. Geralmente, o que eu pergunto nas provas práticas ou nas aulas práticas? Suspeita diagnóstica, por que você acha que é aquilo, quais parâmetros estão aumentados ou reduzidos, o que isso quer dizer, tá? Eu quero mais uma parte de interpretação. Olhem só, aqui é um hemograma sem história clínica. Aí lembra que eu falei que a história clínica é a mais importante? Sem história clínica, olhando assim às cegas, o que vocês acham que pode ser? Dê uma olhadinha. Professor, Oi. a hemoglobina aí tá 12,8, né? Mas o valor de referência é 14. Só que a senhora tinha falado antes
No caso clínico, 12,5, né? Aí o que a gente considera? Considere o do valor de referência do laboratório. Tá bom? Sempre vocês olhem para o laboratório. Lembra que eu falei que dependendo do laboratório ele altera isso aqui? Por isso que sempre eu vou dar para vocês. Mas os hematologistas dizem que mulher a partir de 12,5, homem a partir de 13 ou 14. Aí aqui a gente não sabe nem se é homem ou se é mulher, né? Mas dê uma olhadinha. Bora lá. Prof, eu não sei. Tem alguma coisa alterada. Vamos ver o que pode ser. Como eu falei, o hemograma é dividido em 3 frentes, né? Hemácia, leucócito e plaqueta. No eritrograma, aparentemente está normal, ó. Hemácias 4,7 milhões, o normal é a partir de 4,5 milhões. A hemoglobina está um pouquinho baixa, né, em relação ao valor de referência. O hematócrito estaria um pouco abaixo. O volume globular médio, que é o VCM, normal, o HCM normal e o CHCM também normal. Aparentemente, as hemácias estão normocíticas e normocrômicas. Tá? Prof, a pessoa está com anemia? Não. Isso é assunto da aula de mais tarde. Anemia é quando esses 3 parâmetros aqui estão reduzidos. Hemácia, hemoglobina e hematócrito. É o que o Marco Antônio Zago, Terezinha Lorenzi, que são os autores, recomendam. Entretanto, vida real. Na prática médica, os médicos costumam avaliar ou sentir a hemoglobina como um parâmetro mais sensível para classificar se tem anemia ou não. Então, eles já poderiam dizer que a pessoa pode ter um início de anemia porque essa hemoglobina estaria abaixo do valor de referência. Perfeito? Mas para a prova, eu vou querer que vocês tenham que estar os 3 reduzidos. Hemácia, hemoglobina e hematócrito. Vocês dizerem que tem anemia. No leucograma, aqui o valor de referência é até 11.000, né? De 4 a 11.000. Está 30.700 células. Então, tem uma leucocitose. Então, vamos olhar aqui as populações, ó. Notem que aqui nós temos uma leucocitose. O que aparece está normal. Por exemplo, eosinófilos, 1%, né? Que é de 1 a 5, parece estar normal. O valor relativo dá 307. Por exemplo, o bastão, que aqui ele considerou 4% como normal, que alguns autores consideram até 5%, né? Deu 5%. O valor normal para bastão seria 440 células, aqui deu 1.535, quase 4 vezes o valor. Então, aqui tem um desvio à esquerda. Cadê segmentado? Segmentado, ó, 10%. O normal seria até de 40% a 70%. Esses 10% corresponde a 3.070 células. E o valor normal, ó, é de 1.600 a 7.700. Então, apesar de olhar para o relativo, ele te dizer que está baixo, no absoluto, que é o que a gente deve avaliar, está normal. Então, sempre olhem para cá, tá bom? Sempre para esse aqui. Esse aqui é só para ajudar, de vez em quando. Linfócito, o normal é até 4.500 células, tá? 22.411. Então, o paciente tem uma linfocitose e uma neutropenia relacionada. Monócitos deveria estar normal, né? Aquele deu até 10%. Nessa contagem, ó, está aumentado, 3.070, onde o valor normal é até 1.000. Quando a gente olha a descrição da lâmina, que pode ou não vir no hemograma, quando eu falo pode ou não vir, porque a maioria dos hemogramas são automatizados. Só é feita a análise diferencial ou essa descrição quando tem algum sinal sonoro que falam que aquela amostra pode estar com uma alteração nas populações. Aí que é feita a lâmina e analisado. Então, quando a gente não vê é porque não foi feito. E deveria ser, né? Então, aqui nós temos uma leucocitose com a linfocitose, aí ele vai descrever esses linfócitos. A maioria são atípicos, que vai ter citoplasma escasso, basofílico, cromatina frouxa, quer dizer que tem nucleolo, quer dizer que é uma célula ativa, produzindo proteínas, e tem esboço de nucleolos evidentes. As plaquetas, o normal seria de 150 a 450 mil plaquetas, né? Aqui o paciente tem 94 mil plaquetas, ou seja, bem reduzido a contagem. Então, o paciente tem uma trombocitopenia. E observem também que algumas são macroplaquetas, ou seja, está tendo uma redução importante, a medula está tentando repor
liberando plaquetas gigantes e sangue periférico. Eita, deixa eu só falar bem que uma coisa com um aluno meu TCC, o bichinho foi... Só um instante, tá, gente? É porque eu marquei com ele 9 horas na Facid e hoje não teve aula, esqueci. Celso, bom dia. Eu quero primeiro te pedir desculpa, porque ontem eu conversando com os líderes do quarto período, a gente decidiu hoje fazer aula remota e eu tinha marcado contigo para assinar esse termo. Celso, eu saio de casa para ir para a Nova FAP mais ou menos 12h30. Se você quiser deixar, eu passo na Facid. Ou então eu te mando a localização para eu assinar o termo. A professora, ela não aceita que seja digital, não, essa assinatura. Esqueci do aluno, bichinho, foi para Facid. Desculpa, gente. Só um instante, tá? Só que... Pronto, que eu mandei. Pronto, voltando, people. Sim, aí, profa, a pessoa tem o quê? De tudo que foi falado, né? A pessoa tem o quê? Nesse caso aqui, a gente só pode dizer uma coisa: tem infecção viral. E a infecção viral está reduzindo, geralmente, infecção por vírus, né? Reduz plaqueta, como a gente viu nos slides anteriores, mas não dá para te dizer qual é a infecção viral, uma vez que a gente não estudou o contexto clínico do paciente. Olhando para esse hemograma apenas, a gente pode dizer que é infecção de origem viral. Então, notem que o hemograma sozinho, sem o contexto clínico, não tem valor de nada. Esse outro hemograma aqui também, sem idade do paciente, sem histórico, eu quero que vocês deem uma olhada aqui nas populações e me digam se tem alguma alteração. O leucograma e as plaquetas estão alteradas, né? Exatamente. E aí? Estou aqui ainda respondendo o aluno do TCC. Ô, minha gente. Então, vamos lá. O eritrograma, né? Aparentemente normal. Olha só, a hemoglobina aqui ele já deu como 12. Então, provavelmente isso aqui é o valor de referência para a mulher. E a anterior, que era 14, provavelmente para homem, né? O hematócrito normal, volume, tamanho e cor normal, hemácias normocísticas normocrômicas. Olhando para o leucograma, em vez de 4.000 células, eu tenho 2.400. Então, eu tenho uma leucopenia. Nessa leucopenia, olhando rapidamente aqui as populações, a gente observa que temos 56% de linfócitos, que é normal até 50%. Entretanto, olhando para cá, para o valor global, está dentro do valor de referência. Segmentado, que é de 21% a 40%, olhando para cá, está abaixo do valor de referência também, né? Que seria a partir de 1.600, está 504. Bastão, que fala a favor do desvio à esquerda, que o normal aqui ele deu até como 4%, aqui está 7%. Mas como o paciente tem uma redução importante, olha só vai ter 168 células, que vai estar normal. Então, aqui eu não posso dizer que o paciente tem um desvio à esquerda, apesar desse aqui estar fora do valor de referência, porque o valor global está dentro da faixa. Então, apenas a gente pode dizer aqui que o paciente tem uma leucopenia. E ele vai me dizer que tem alguns neutrófilos multissegmentados, que tem grânulos tóxicos, né, falando a favor de infecções. Temos vários linfócitos atípicos, com citoplasma escasso e basofílico, e alguns com cromatina frouxa e esboço de nucleolo. Então, eu vou ter neutrófilo hipersegmentado, com grânulo tóxico que é de infecção, e alguns linfócitos ativados. Olhando aqui as plaquetas, temos 91.200 células. O valor de referência é de 150 a 450 células. Então, eu também tenho uma plaquetopenia.
Olhando para cá, a gente tende a pensar que o paciente tem alguma infecção, que pode ser de origem ou viral ou bacteriana, que está reduzindo a população de leucócitos totais, mas saber a gente não sabe. No anterior, por ter um aumento importante de linfócitos, aproximadamente 22 mil células, com redução de plaqueta, a gente pode pensar em uma infecção viral, por exemplo, dengue, né, que é comum em nossa região, mas assim, é só um achismo e um chute, porque a gente não tem história clínica do paciente. Da mesma forma, esse segundo aqui, tá? Então, lembre que o hemograma sempre tem que ser estudado com contexto clínico. Sem isso, a gente apenas pode avaliar as populações que aumentaram ou não, mas não determinar, assim, um diagnóstico. Com isso, people, são 10h10. Aqui, a gente terminou a aula que faltava da semana passada. Motivo pelo qual eu esperei só 10 minutinhos, os meninos da turma A, acho que ficaram até chateadinhos comigo, mas é porque é muita coisa. Ó. Por exemplo, essa aula aqui, a anterior tinha 58 slides, né? Essa daqui eu tenho 74. Eu não consigo terminar ela hoje. Se eu começasse agora, eu ia terminar lá depois do meu dia, porque eu não gosto de ir muito apressada, não. Hoje, o que eu queria? Falar um pouquinho do metabolismo do ferro, e falar das carências de vitamina B12 e ácido fólico só na outra semana. Então, eu começo ela hoje, só termino na outra segunda, tá bom? Então, se eu terminar hoje 11 horas, tenham paciência comigo, é porque os maiores assuntos são esses. Aí depois já vão ficando menos slides, vai ficando mais pontual para cada dia, tá certo? Vocês têm esse slide, tem, people? Não. Temos. Não? Temos, professora. É a anemia carencial, é agora? Exato. Aí hoje eu só vou falar sobre metabolismo do ferro. Aí na próxima semana que eu vou falar mesmo da anemia ferropriva e da anemia megaloblástica. Meu Deus, quando a pessoa liga 4 vezes para você do mesmo número, será que é importante? É hora que me ligam aqui. Professora? Se for 011, professora. Não, é 086. Diga, você ia perguntar? Professora, porque eu vou ter aula agora de psiquiatria, 10h20. Tem algum 10 problema h 20? sair? Tem não, coração. Posso sair, né? Pode. Essa aula é até 10h40, mas eu vou pedir, quem puder ficar até um pouquinho, aí a aula fica gravada. Aí se você precisar sair, você pode ver o que foi falado mais para frente, outro dia, outro horário, tá bom? Tudo bem, professor, obrigado. Nada, coração. Não vou fazer chamada, não. Eu gosto de fazer chamada dia de prova. Oi. Não, é só para perguntar para a senhora, porque essa última aula que a senhora finalizou agora, né, a questão de vendo o hemograma, é que eu queria perguntar para a senhora, assim, qual é a parte mais, assim, para a gente ficar revisando, que eu ia estudar pela sua aula aí, né, e aí tem um material, eu queria saber, que era só ver mesmo cada ponto, do hemograma e tudo mais, essa primeira parte aí. Tenta, pelo menos, nessa parte do hemograma dos leucócitos, entender o que aumenta e reduz as populações, mas é mais o contexto clínico. A gente vai trabalhar um monte de caso clínico nas aulas práticas. Aí a gente vai amadurecendo o conhecimento nas aulas práticas, tá bom? Mas não fique estressado não, vai dar tudo certo. Não, tá bom, professor, de boa. É porque, assim, essa aula de hemograma, ela veio com muito termo diferente, na linhagem eritroide, aí vem muita terminologia, às vezes assusta um pouco o aluno para ser a primeira aula. Mas depois a gente vai se engatando melhor. Não se preocupe não, vai dar certo, viu? Belezinha. Então, bora falar um pouquinho da fisiopatologia e do metabolismo do ferro. E na próxima semana eu vou falar das anemias carenciais, tá bom? Então, hoje eu vou falar um pouquinho do metabolismo, da classificação das anemias, mas eu não falo das carenciais em si. Bom, essa aula tá uma versão antiga que eu fiz ela na época que eu era mestre ainda. Mas mudou pouca coisa da aula. Vocês me digam se a versão que eu mandei para vocês tem 74 slides, 78, uma coisa assim. Se tiver mais ou menos, eu mando de novo, tá bom? Então, no metabolismo do ferro. Então, falando um pouquinho do ferro, a gente sabe que ele é o quarto elemento e o segundo metal mais comum na natureza. Ele tem duas formas, né, que são dispostas nos alimentos, e a forma que é absorvida. Então, ele é abundante na forma férrica, só que conseguimos absorvê-lo na forma ferrosa. Ele é essencial para todas as formas de vida no planeta, só que quando livre ou depositado em tecidos, ele se torna tóxico.
O nosso grande desafio é conseguir retirar esse ferro dos alimentos e utilizar no metabolismo do corpo. Então, onde é que ele é encontrado? Geralmente em carnes vermelhas, carnes brancas também tem, mas vermelhas têm maior quantidade, em vísceras, fígados, rins, crustáceos, gema de ovo, feijão, alguns legumes verdes, frutas secas, nozes e cereais. Todos esses têm uma concentração importante de ferro e eles são utilizados para a formação de hemoglobina, para o metabolismo oxidativo, né, para a formação de ATP, e tudo isso é importante para o processo de proliferação celular. Por isso que é importante fazer a reposição de ferro ou verificar o índice de ferro de crianças em idade pré-escolar, porque é justamente onde está tendo uma intensa proliferação de célula e também está tendo uma certa questão da plasticidade neuronal. Então, crianças que têm carência importante de ferro, geralmente têm dificuldade cognitiva quando adulto, tá? Então, precisa que tenha esse aporte de ferro de forma correta. Bom, como eu havia mencionado, ele é o elemento essencial na maioria dos processos fisiológicos do organismo humano, porque ele é a forma central, né, para a formação de ATP na cadeia transportadora de elétrons. Também são importantes nas reações de oxirredução e fisiologicamente são encontrados na forma ferrosa, que é a forma reduzida, que é a forma ferro 2+, e a férrica, que está nos alimentos, que é a forma oxidada, que é a forma ferro 3+. Então, essa forma reduzida, que é a ferrosa, é a forma de passagem para o interior das células. A forma férrica, ou a forma oxidada, é a forma que está nos alimentos e também é a forma que esse ferro circula no plasma. A forma ferrosa é apenas para passar pelas membranas, só para a gente lembrar. Então, quanto que a gente tem de ferro no corpo, né? Ao nascer, temos em média de 200 a 300 miligramas de ferro. Ele aumenta até de 15 a 20 vezes até a idade adulta. A quantidade de ferro ela é dependente da massa corporal de cada indivíduo, tamanho e quantidade de músculo, porque dependendo do tamanho, você vai ter maior quantidade de sangue, e por ter mais sangue, ter mais hemoglobina, e também maior quantidade de músculo, vai ter mais mioglobina, e é justamente nessas proteínas onde o ferro pode estar armazenado também. A mulher tem, em média, 35 miligramas de ferro e o homem entre 35 e 60 miligramas. No total, a mulher tem até 3 gramas e o homem até 5 gramas de ferro. Isso é entendido porque a mulher fisiologicamente perde sangue a cada mês e tem menor massa muscular em relação aos homens. Bom, e por conta disso, qual seria a ingestão recomendada? No homem, o normal, o ideal seria 10 miligramas por dia, a mulher quase o dobro, dos 18 miligramas por dia, e durante a gravidez e a lactação, a demanda deve ser aumentada ou até mesmo suplementada, porque parte do ferro também é perdido durante a lactação. Bom, e onde é que esse ferro está no nosso organismo, né? Aproximadamente 60 a 70% está ligado à hemoglobina, circulando em sangue periférico, 3 a 4% ligado à mioglobina na fibra muscular, a ferritina, que é a forma de estoque, que fica no fígado, aproximadamente 12 a 13%. Prof, o que é uma ferritina? São 2 moléculas de ferro ligadas. Hemosiderina são várias ferritinas ligadas. Seria um bloco mais compacto, mais estável. Temos aproximadamente 11,7% também no fígado. Então, daí a importância de se entender quando o paciente tem alguma hepatopatia, uma cirrose medicamentosa ou alcoólica, tudo isso pode interferir na perda de hepatócitos, que por consequência se perde ferro, que vai perder tanto hemosiderina quanto ferritina. A transferrina é a proteína de transporte, e ligado a ela temos aproximadamente 0,17% de ferro. Aí temos outros ferros enzimáticos, né, que são importantes para o processo oxidativo, para a formação de ATP, o ferro orgânico remanescente, que juntando tudo não dá 4%. Então, olhem que a maior parte do ferro que está circulando seria ligada à hemoglobina. É importante também salientar que nós não temos nenhum mecanismo de excreção de ferro. O ferro que circula
no nosso organismo, ele é reutilizado a cada ciclo celular, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Então, se a gente fizer suplementação de ferro sem ter necessidade, esse ferro em excesso vai se estocar no fígado e na medula óssea, podendo assim promover o processo de intoxicação. Olha só como é que o ferro é absorvido. Aqui no estômago, mediante baixo pH e ácido ascórbico, ocorre esse processo de oxirredução da forma férrica para a forma ferrosa, que é a formazinha de passagem aqui pelo enterócito, tá? Uma vez que o ferro entra no enterócito, ele novamente vai para a forma férrica e pode ser estocado sobre a forma de ferritina, ligado a uma proteína chamada de apoferritina, ou pode passar para a circulação, novamente, sobre a forma ferrosa. Então, essa forma ferrosa é apenas a forma que é reconhecida pelos canais de ferro para ela entrar ou sair das células, tá bom? Dentro da célula, circulando no plasma, ou ligado aos alimentos, ele tem esse formato aqui férrico. Por isso que quando a gente come aquela nossa feijoadinha, sempre tem uma fruta rica em ácido ascórbico, pode ser um limão, uma laranja, uma tangerina, ou até mesmo um abacaxi. Tudo isso aqui favorece esse processo de absorção do ferro. Como também para pessoas que fazem uso de antiácidos, comem alimentos ricos em ferro junto com leite, tudo isso reduz o processo de absorção porque interfere no pH estomacal. O leite geralmente costuma alcalinizar ou neutralizar, isso impede esse processo de oxirredução, tá? Então, por exemplo, nos Estados Unidos é comum eles comerem hambúrguer com milkshake. Então, o ferro do hambúrguer não consegue adentrar corretamente por conta do cálcio que se liga a ele e forma uma solução quelante e ele sai nas fezes. Bom, se eu preciso de ferro, eu tenho duas situações aqui, A e B. Em A, eu tenho um indivíduo que precisa de ferro, e em B, eu tenho um indivíduo que não precisa de ferro. Esse ferro aqui da dieta, quando o indivíduo precisa, a gente consegue absorver de 1 a 2% do ferro que a gente se alimenta. É pouquinho, mas a gente consegue absorver. Então, toda a quantidade de ferro que entra no intestino, basicamente quase toda ela vai ser absorvida e é diretamente lançado aqui no sangue. Geralmente, esse processo de absorção é um processo passivo. Se o indivíduo precisa de uma grande demanda de ferro, isso pode ser mediante gasto de ATP, por processo ativo em até 5%. Tá? A priori, eu quero dizer para vocês que o processo de absorção de ferro é passivo, entretanto, se necessitar, 5% pode ser ativo. Quando o indivíduo não precisa de ferro, que é o que a gente está vendo aqui em B, parte do ferro que vai ser absorvido vai se ligar à proteína, que é a apoferritina, e vai ficar ligadinho aqui dentro do enterócito. Se a pessoa necessitar futuramente, esse ferro aqui que está estocado vai para a circulação. Como a pessoa precisa de pouco ferro, a grande parte dele vai ser excretado ou eliminado aqui nas fezes. Então, por isso que é importante se estudar pacientes que têm, por exemplo, infecções intestinais, por Escherichia coli invasora, ou inflamações no intestino, onde vai se perdendo parte das vilosidades e também perdendo parte dos enterócitos, junto com eles vai indo embora também o ferro, que pode ser estocado aqui. Então tem que ser investigado antes da gente fazer o processozinho de reposição. Essa figura eu acho ela fofa, porque ela nos ajuda a entender como é que é esse metabolismo do ferro. Lembrando que eu disse que nós não temos mecanismo de excretar, né? Depois que o ferro entra na circulação, a gente não tem um mecanismo em si para perder esse ferro, tá bom? Então, vamos lá. O ferro que vem do alimento, né, é absorvido aqui no duodeno, ele passa para a circulação e é ligado na proteínazinha de transporte, que é a transferrina. Cada transferrina liga, em média, 4 moléculas de ferro e vai circular em sangue periférico. Ela pode levar esse ferro ou para o fígado, para ser estocado sob a forma de ferritina ou hemosiderina, ou ela pode levar esse ferro lá para a medula óssea, que vai ser utilizado para produzir hemácias. Então, esse ferro vai se ligar ao grupo M, dando origem aí à hemoglobina.
Uma vez no sangue periférico, as nossas hemácias têm um tempo de 120 dias, né, para circular. Depois desse período, essas hemácias são fagocitadas lá no baço pelo sistema retículo endotelial, que são os nossos macrófagos. Esse ferro vai ficar estocado dentro do macrófago e esse macrófago vai doar esse ferro para a transferrina, que novamente vai recircular, levando esse ferro ou para o fígado ou para a medula óssea novamente. É importante salientar que células que têm intensa divisão, por exemplo, células epiteliais, células sanguíneas, também podem aumentar ou requerer essa demanda de ferro. A transferrina não leva só para esses dois lugares, não. Ela vai levar o ferro para o músculo, para todas as partes do corpo e também para a placenta durante o período gestacional. A função da placenta é semelhante um pouquinho à função do fígado. A placenta ela serve de uma forma de armazenamento e estoque de ferro para o bebê durante o período gestacional. Então, essa transferrina vai levando esse ferro que vai ficando estocado aqui na placenta. Então, após o parto, a mulher, além de perder sangue, perde a placenta, que estava rica em ferro, e passa a entrar no período de lactação, então vai perdendo ferro também pelo leite. Então, é por isso que algumas mulheres relatam, também por conta de picos hormonais, queda de cabelo. Geralmente, queda de cabelo e pele ressecada pode estar associada à carência de ferro também, porque o bulbo do cabelo é rico em células que se dividem rapidamente. Então, se eu não tenho ferro, ela não consegue se dividir, não consegue manter o cabelo viável e você começa a perder cabelo, tá bom? É normal. Quem tem carência de ferro tem uma queda excessiva de cabelo. A gente começa a pensar, meu Deus, será que eu tô caindo meus cabelos é por conta de ferro, né? Então, cuidado com essas dietas milagrosas que o povo diz, né? Que uma semana você já perdeu 20 quilos. Então, cuidado porque você vai perdendo ferro também. Essa figurinha aqui é um resumo da anterior, mas eu acho ela interessante. Olha só, diariamente, numa dieta balanceada, entramos em contato com de 10 a 20 miligramas de ferro no processo alimentar. Destes, a gente só consegue absorver de 1 a 2 miligramas de ferro por dia. Desse 1 a 2 miligramas de ferro, 75% vai para a medula óssea para dar origem à hemoglobina, 10 a 20% pode ser estocado sob a forma de ferritina ou hemosiderina, de 5 a 15% é doado para outros processos fisiológicos ou oxidativos, né, na síntese de energia, renovação celular, por exemplo, e nós perdemos aproximadamente de 1 a 2 miligramas de ferro por processo de descamação da pele. Então, a pele vai descamando junto com as células epiteliais e também os enterócitos que podem ser perdidos. Nós perdemos a quantidade de ferro que a gente absorve por dia. Então, se eu estou fazendo alguma dieta restritiva ou se eu tenho um processo alimentar que não tem a quantidade ideal de ferro, cronicamente eu posso entrar num quadro de carência, tá? Lembrando que eu não estou aqui saudável hoje e amanhã já estou com anemia ferropriva, não. Essa depleção nas reservas geralmente costuma durar de 1 a 3 ou 4 meses para que você tenha uma redução importante e entre no quadro carencial. Até lá você vai estar só no quadro de depleção de reservas. Até aqui tudo bem, people? Tranquilo? Professora, a senhora pode repetir. É porque teve um slide que a senhora falou, foi há uns 4 ou foi 3 slides atrás, que a senhora falou assim, quer dizer, um para frente. Um slide para frente desse. A senhora falou, acho que foi aí. A senhora falou assim, que uma vez que o ferro entra no enterócito, ele vai ficar na forma férrica. Eu acho que foi isso que a senhora falou. Só que eu não peguei o resto que a senhora falou. Aí a senhora falou que ele vai se transformar em outra coisa, não sei o quê, aí vai sair. Certo. Ó, aqui dentro do enterócito, ele se liga a uma proteína. Aí, como ele se liga a uma fração proteica para ficar estávelzinho, é chamado de apoferritina, mas é a mesma ferritina, que é a proteínazinha de estoque, tá? Chama apoferritina. Aí, acho que eu falei que quando temos infecções por Escherichia coli invasora, não foi? Ou qualquer outro processo que promova a descamação dos enterócitos, a gente perde ferro porque vai perdendo ferritina.
Então, aqui no enterócito, ela chama de apoferritina. Mas é a mesma pessoa. É a mesma ferritina que tem no fígado. Tá bom? Tá bom. Não sei se era isso que eu tinha falado. Então, vamos lá, people. Então, bora lembrar como é que é sintetizado o M e como é que o ferro atua nesse processo, né? Então, o M ele é sintetizado por todas as células do organismo. A sua estrutura química vem de protoporfirina mais ferro, tá? Essa protoporfirina ela é sintetizada na matriz das mitocôndrias dos eritroblastos, principalmente no eritroblasto policromático. E a síntese do M é controlada pela síntese da alanina e do porfoblinogênio, porque ocorre uma reação de condensação. Então, notem que dentro do anel de protoporfirina, eu tenho um ferrozinho ligado. E é justamente esse ferro que vai se ligar à moléculazinha de oxigênio, tá? As globinas, né, porque a hemoglobina, ela nada mais é do que o M mais as cadeias ou alfa ou beta-globínicas. Essas globinas são sintetizadas pelas cadeias polirribossômicas, que podem produzir várias frações, alfa, beta, gama, delta, né? A hemoglobina A, que é a que a gente conhece, ela tem a fração alfa 2, alfa 1 e alfa 2, beta 1 e beta 2. Às vezes, alguma mutação ou substituição de nucleotídeos podem alterar o padrão de leitura dos aminoácidos, que é o que acontece, por exemplo, na anemia falciforme, onde tem uma mutação que gera uma troca do ácido glutâmico por uma valina, dando origem aí a uma hemoglobina beta-S. É justamente essa hemoglobina S que tem um processo de falcização, onde essas células alongadas elas perdem a questão da maleabilidade, então elas podem promover vasoclusão em algumas arteríolas ou pequenas veias. Isso promove uma estase venosa, às vezes também trombose, e isso promove crises dolorosas, que a gente chama de crises álgicas. Os macrófagos reconhecem esses drepanócitos como células estranhas, passam a fagocitar e a liberar proteínas pró-inflamatórias. Então, isso promove de certa forma, uma aceleração do aparelho cardiovascular, respiratório, porque essas células vão sendo destruídas. Profa, qual a diferença da hemoglobina A para a hemoglobina S, por exemplo? Né, que houve a troca do ácido glutâmico pela valina nessa mutação aqui, na posição 2 desse códon aqui. Prof, então, o que acontece? A hemoglobina S, quando não oxigenada, ela se toca e forma pequenos polímeros que vão esticando essas hemácias. Já a hemoglobina A, quando não ligada à molécula de oxigênio, ela se toca, mas não forma polímeros. Então, pacientes, por exemplo, quando fazem redução da saturação de oxigênio, eles podem fazer esse processozinho de falcização e, a partir daí, ter a formação dos drepanócitos, que podem dar toda aquela tríadezinha das crises álgicas, que é dor torácica, priapismo, dor muscular, e também cefaleia, que pode estar relacionado a esse processozinho de vasoclusão. Eu vou falar ainda sobre anemia falciforme em aulas mais à frente. Por enquanto, eu só quero que vocês entendam qual é a alteração na formaçãozinha do drepanócito, justamente, que é uma mutação na formação das cadeias beta-globínicas. Olhando aqui essa análise da lâmina, a gente pode observar que os drepanócitos seriam essas hemácias mais fininhas, com a pontiaguda, né? Tudo isso aqui seriam drepanócitos, tá? E, geralmente, por fazer esse processo de reação hemolítica, algumas hemácias precursoras podem ser lançadas em sangue periférico. Por exemplo, essa aqui é uma hemácia nucleada. Nós chamamos de eritroblasto ortocromático. A gente vai ver também em aula prática algumas delas. Então, as laminazinhas de anemia falciforme. E ligado à anemia falciforme, também a gente vai ter alteração no metabolismo do ferro, alteração hepática. Então, é por isso que a gente tem algumas hemácias em alvo aqui. Ó. Tem essa aqui. Prof, o que seria hemácia em alvo? Em vez de ter a palidez central, que é o normal que a gente observa aqui, vai ter um acúmulozinho de hemoglobina. A essas células a gente chama de codócito. Tá? Então, geralmente, em anemia falciforme, a gente tem codócitos também. Essa figura, gosto bastante dela, para a gente entender como é que a hemoglobina é formada. Então, vamos lembrar do M, né? O M nada mais é do que a condensação da protoporfirina produzida pela matriz mitocondrial,
junto com a moléculazinha de ferro que veio lá pela transferrina, da origem ao M. As globinas alfa e beta são produzidas pelas cadeias polirribossômicas, e a condensação do M com as globinas dá origem à hemoglobina. O que acontece? Vocês lembram que no slide anterior, que era da aula passada, eu coloquei o PEL, que é a protoporfirina eritrocitária livre, em vermelho, não foi? Eu disse que eu considerava como padrão ouro para avaliar se o ferro entrava ou não dentro do eritroblasto. Por que eu coloquei ele como padrão ouro? Se o ferro não adentra aqui o eritroblasto, o precursor do M, que é a protoporfirina, aumenta. Então, eu vou ter um aumento da protoporfirina e, por consequência, uma redução de hemoglobina. Então, tem como a gente quantificar o aumento do precursor do M. Quanto mais protoporfirina, menos M é formado. Então, a gente tem um parâmetro para avaliar se o ferro entrou ou não dentro da medula óssea e se está entrando ou não dentro dos eritroblastos. Mas, claro, que durante um quadro de carência, a gente deve avaliar ferro sérico, ferritina, as proteínas de transporte, porque podem existir causas autoimunes, como, por exemplo, promovendo a destruição de transferrina. Então, pode acontecer, tá? Mas, de uma forma geral, a protoporfirina eritrocitária livre, que eu chamo de PEL, avalia a quantidade de precursor do M. Então, se eu tenho muito precursor, é porque o ferro não entrou dentro do eritroblasto. Até aqui tudo bem, people? Só lembrando que a forma celular onde ocorre a síntese da hemoglobina, onde inicia essa síntese, é na forma de eritroblasto policromático, tá bom? Deixa eu só ver aqui uma coisa, só um instante. Ah, não, aqui eu vou classificar. Eu pensei que eu já estava começando a anemia ferropriva, mas não, aqui eu vou só classificar. Bom, quando a gente fala de anemia carencial, a gente lembra muito da carência de ferro, que é um dos mais comuns. Geralmente a carência de ferro ocorre em extremos de idade, em crianças ou idosos. O idoso está relacionado à senescência mesmo do sistema hematopoético e também à atrofia de enterócitos. Então, há uma perda de alguns heterócitos e não consegue se absorver tanto ferro quanto vitamina B12 e ácido fólico, tá? Então, em idoso é comum carência de ferro e carência também de vitamina B12. Pode acontecer em qualquer idade, sendo mais comum em crianças a carência por ferro. Segundo Marco Antônio Zago, o processo de anemia ele é caracterizado pela diminuição de 3 parâmetros, que é o número de hemácias, hematócrito e hemoglobina. Aí vocês lembram que nos slides anteriores eu disse que os médicos consideram o perfil de hemoglobina como um parâmetro mais sensível. Se ele estiver reduzido, já começa o manejo clínico do paciente para a reposição de ferro. Mas, segundo Marco Antônio Zago, Terezinha Lorenzi e Terezinha Verrastro, que são os autores da nossa bibliografia, eles consideram anemia quando reduz esses 3 parâmetros. Só relembrando o que seria um hematócrito. Hematócrito, ele é um parâmetro que avalia o volume de células pelo volume de plasma do paciente. E esse volume é dado em porcentagem. É normal para a mulher acima de 37% e no homem acima de 40%, tá? É importante ressaltar também que a anemia não é uma doença ou um diagnóstico final, e sim uma manifestação de doença ou um quadro fisiopatológico. Por quê? Porque a partir do momento que você faz a reposição ou do ferro ou da vitamina B12, o indivíduo volta ao estado de saúde. Então, os hematologistas não consideram a anemia como uma anemia, principalmente a anemia ferropriva, como um diagnóstico final de doença, e sim como um estado transitório ou fisiopatológico daquele paciente. Daí, os livros classificam 2 tipos de anemia, quando vocês estiverem lendo. Eles vão falar de anemia verdadeira e relativa. A anemia verdadeira é aquela onde ocorre a redução dos 3 parâmetros, redução de hemoglobina, hematócrito e a quantidade de hemácias. Isso pode estar relacionado por uma perda do volume total dessas células. Pode ser por perda sanguínea, ou por menor produção de hemácias, por carência de ferro, ou até mesmo pelo menor tempo de sobrevida das hemácias. Às vezes por conta de uma malária, por conta de uma infecção viral, dengue, ou até mesmo por conta de alta anticorpos, tudo que pode reduzir o tempo de vida das células, das hemácias.
Anemia relativa, que é chamada anemia por diluição, geralmente é uma anemia fisiológica ou fisiopatológica. Por exemplo, pacientes com insuficiência renal, insuficiência crônica, uma insuficiência cardíaca, eles podem aumentar a volemia. Isso, de certa forma, dilui as hemácias no plasma. Então, isso altera o hematócrito do paciente. Então, quando a gente observa o hemograma, parece que o hematócrito está abaixo do valor de referência, mas não. O paciente apenas está com aumento volêmico. O mesmo é verdadeiro para o período gravídico, o período gestacional. A partir do segundo, terceiro trimestre de gestação, as mulheres elas têm um aumento de líquido e, por consequência, tem uma anemia relativa. Tanto que o valor de referência para mulheres a partir do segundo trimestre é diferente para mulheres não grávidas. Doenças crônicas, principalmente hepáticas, e redução de albumina também interferem na classificação das anemias, porque o paciente também vai ter uma alteração na volemia. Lembre que a albumina ela mantém o líquido dentro do leito capilar, através da pressão coloide osmótica. Então, quando você perde a albumina, por consequência, você vai perder líquido para os tecidos, o que vai atrapalhar nesse processo de diagnóstico. Bom, quais são as manifestações clínicas de um paciente que tem carência de ferro? A priori, ele vai sofrer hipóxia, né? Então, essa hipóxia tecidual, ela vai sobrecarregar o aparelho cardiorrespiratório. Então, o paciente vai sofrer taquicardia, vai sentir, de certa forma, apneia, tontura, dor de cabeça. Geralmente pode estar relacionado também letargia, fadiga, depressão, porque ferro é importante para gerar ATP, que é importante para transporte de neurotransmissores. Pode gerar angina, redução cognitiva, redução da qualidade imunológica, porque o ferro é importante para a proliferação de células. Alguns pacientes relatam também anorexia, intolerância ao frio, anormalidades endócrinas, principalmente em hormônios tireoidianos, distúrbios cardiorrespiratórios, que eu já falei, né? Distúrbios gastrointestinais, tendência a processos hemorrágicos, prurido, fraqueza, falta de ar, já falei, redução de concentração, perda de libido, insônia, dor de cabeça, palidez e mucosas, distúrbio neuromuscular, como cãibra, por exemplo, distúrbio cutâneo com ressecamento da pele. Os sintomas musculoesqueléticos também são as câimbras e menor tolerância ao exercício físico. Tudo isso aqui está relacionado à perda de ferro, além de queda de cabelo, que eu havia mencionado. Aí, quando eu dou essa aula, os alunos já falam assim, já sei o que eu tenho carência de ferro, porque eu já tenho tudo isso aqui, né? Bom, nos livros, eles vão classificar as anemias por 2 processos, pelo morfológico e fisiopatológico. Vocês, enquanto médicos, têm que entender os dois, porque um precisa do outro, tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento. O critério morfológico, ele vai te diagnosticar, classificar as anemias quanto à forma, né? Microcítica hipocrômica, normocítica, normocrômica, ou entre as macrocíticas. Isso é importante para determinar o tratamento. O fisiopatológico determina a causa. Então, por exemplo, a pessoa está tendo anemia porque está tendo perda aguda de sangue. Então, não adianta você fazer reposição de ferro sem reduzir essa perda. Por exemplo, uma mulher que tem mioma, ela vai fazer um sangramento excessivo, por consequência vai perder hemácias, que perde ferro. Se você fizer suplementação e não tratar o mioma, não está fazendo nada. Então, a gente tem que entender tanto o critério morfológico quanto o fisiopatológico para proceder com o tratamento do paciente, tá bom? Bom, adentrando aqui o critério morfológico, nós temos o volume corpuscular médio, que eu já havia mencionado na aula anterior, que é o VCM. Ele classifica a hemácia quanto ao tamanho, vai te dizer se é microcítica, quando abaixo de 80, normocítica, quando na faixa de 80 a 100, e macrocítica, quando acima de 100. A hemoglobina corpuscular média vai te dar a cor da hemácia. Então, vai dizer hipocrômica quando abaixo de 27 ou 27,5, normocrômica quando na faixa de 27,5 a 33,2 picogramas. E notem que o termo hipercromia não veio aqui, porque não é considerado pelos hematologistas. E a concentração de hemoglobina corpuscular média avalia o grau de desidratação da hemácia, que o valor de referência é de 33% até 35%. Para vocês, ele vai ajudar para classificar a anemia. Se for um processo recente, o CHCM vai estar na faixa. Se for um processo cronificado, o CHCM vai estar abaixo de 33,4.
Então, aqui nós temos alguns índices, né, para avaliar o eritrograma. Como eu já falei, VCM, HCM, CHCM, a contagem de eritrócitos no homem a partir de 5 milhões e mulher a partir de 4 milhões e meio. A hemoglobina do homem, o ideal acima de 13, mulher acima de 12,5. O hematócrito do homem é de 40% a 50%, na mulher a partir de 37%, 36%, até no máximo 45%. E o índice de anisocitose, que é o RDW, de 11% a 15%, tem autor que dá até 14,5%, tem autor que dá até 14%. Então, esses índices eu devo colocar para vocês, porque, dependendo do autor, altera um pouquinho. Para a gente fazer essa análise, né, quando a gente estiver lá na aula prática, vocês vão receber uma laminazinha, vocês sempre vão focar, aqui na lâmina, ela é dividida em cabeça, corpo e cauda. Vocês sempre vão focar da cauda para o corpo, onde a gente vai conseguir observar as células bem espaçadas e avaliar a questão morfológica. Se colocar ou bem na caudinha ou na cabeça do esfregaço, as células podem perder um pouquinho da qualidade morfológica. Bem na caudinha, por conta da coloração, algumas hemácias podem ficar túrgidas e falsamente pensarmos que são macrocíticas. E aqui na cabeça elas vão sobrepor, então a gente não consegue avaliar a questão morfológica. Então o ideal é aqui da cauda para o corpo, que seria nessa região aqui quando eu pedir para vocês focarem. Essa classificação morfológica eu já mostrei, não foi no slide anterior, que podemos ter a anemia microcítica hipocrômica, normocítica normocrômica e anemia macrocítica. O VCM, como eu havia mencionado, ele vai te dar as hemácias de tamanho pequeno, normal ou grande, e quanto à cor, ela pode ser classificada como normocrômica ou hipocrômica. O termo hipercromia sempre vai vir entre aspas nos livros, porque não se considera que exista uma hemácia que produza maior quantidade de hemoglobina frente à outra. O que acontece são situações fisiológicas, por exemplo, na anemia hemolítica, a medula tenta repor de forma acelerada essas hemácias, então posso ter alguns esferócitos de sangue periférico. Então a gente lembra que o esferócito é uma hemáciazinha pequena, que não consegue expandir, então ela concentra mais hemoglobina e parece ser mais corada. Mas o termo hipercromia não é bem aceito. Nos slides anteriores eu mostrei para vocês um drepanócito. Deixa eu ver se eu consigo. Está longe. Olha só, o drepanócito aqui, olhando, ele parece ser mais escuro também, não é? O que acontece é justamente porque essa célula fica alongada, ela reduz a sua área e ela parece que concentra mais hemoglobina. Então, quando a gente olha um hemograma de um paciente que tem anemia falciforme, pode ser que o CHCM esteja na faixa ou um pouquinho aumentado. Não quer dizer que o drepanócito tenha mais hemoglobina, não. Quer dizer que ele está concentrando porque ele diminuiu um pouquinho a sua área. Tá bom? Deixa eu passar. Esse quadro eu gosto dele para a classificação morfológica, quanto aos critérios de doença. Então, na hemácia microcítica, nós temos dois processos: a deficiência do ferro e a talassemia. Profa, como é que eu vou diferenciar olhando para uma lâmina ou para um hemograma se o paciente tem uma anemia carencial ou se tem uma talassemia? Lembrando que a talassemia é uma hemoglobinopatia onde ocorre uma deficiência na formação das cadeias ou alfa ou beta-globínicas, né? Então, como é que eu consigo diferenciar entre eles? O bizu que eu dou para vocês é que vocês têm que olhar o RDW, que é o índice de anisocitose. Lembra que eu falei que esse índice avalia as populações, se são homogêneas ou heterogêneas? Então, no metabolismo do ferro, o paciente ele vai perdendo ou depledando o estoque de ferro de forma gradativa. Então, eu vou tendo hemácias de tamanho normal, hemácias de tamanho intermediário e hemácias microcíticas. Então, num quadro de carência de ferro, nós temos populações heterogêneas. Logo, o RDW provavelmente estará acima de 14% ou 15%. Já numa talassemia, por ser uma desordem genética, todas as populações são pequenas de forma homogênea, ou seja, de tamanho semelhante ou igual. Então, o RDW vai estar na faixa, porque é um índice matemático. Então, para diferenciar entre as microcíticas, é o RDW. Nas anemias carenciais estão aumentadas e nas talassemias estão normais. Perfeito? As normocíticas, que é a mais difícil, porque olha para a lâmina, está todo mundo igual, né? Normocítico ou normocrômico.
o que vai reduzir é a quantidade de hemácias ou a quantidade de hemoglobina do paciente. Então, são vários processos, desde perda aguda de sangue, doenças crônicas, insuficiência hepática, doença renal, endocrinopatias, gravidez, que promove a hemodiluição, processos hemolíticos, tudo isso promove uma redução da quantidade de hemácias, entretanto, não altera o seu formato. Vou dar uma aula ainda só sobre anemia de doença crônica. Acho que daqui a umas 3 semanas eu falo sobre isso de novo. Na macrocítica, elas são divididas em 2 fases. Temos as megaloblásticas e não megaloblásticas. Prof, o que isso quer dizer? Geralmente, nas anemias carenciais megaloblásticas, você vai ter uma redução de ácido fólico e vitamina B12. As de origem não megaloblástica, eu costumo dizer que são de origem sistêmica. Então, às vezes, o paciente tem uma hepatopatia, uma endocrinopatia, né, um hipotiroidismo, ou até mesmo uma disfunção gastrointestinal, que pode interferir na absorção de vitamina B12 e ácido fólico, o que pode repercutir num quadro de carência ou até mesmo num quadro de macrocitose. Mais à frente eu vou falar sobre o termo pernicioso e não pernicioso. Por enquanto eu não vou apertar a mente de vocês. Eu quero só que vocês entendam que a macrocítica é dividida em megaloblástica e não megaloblástica. E a megaloblástica contém carência de vitamina B12 e ácido fólico, e a não megaloblástica seria por outras doenças sistêmicas, ou as hepatopatias, hipotireoidismo, mielodisplasia, disfunção gastrointestinal. O alcoolismo entra dentro das hepatopatias, né, porque faz lesão de hepatócito. Com isso, eu finalizei a partezinha morfológica. Vou falar um pouquinho da fisiopatologia, do que pode interferir ou contribuir para o processo de redução das células, de hemácias, ou até mesmo no eritrograma. Então, nós temos 4 processos principais. Nós podemos ter anemia por deficiência de produção de eritrócitos, anemia carencial verdadeira, né, que é quando tem redução ou de ferro, vitamina B12 ou ácido fólico. Podemos ter uma anemia por excesso de destruição de células e anemia por perda sanguínea. Então, mesmo a gente classificando por critérios morfológicos, que nos diz se é carencial ou não, nós temos que tratar o processo fisiopatológico, porque senão o paciente não consegue restabelecer a sua quantidade correta de células, nem seu estoque correto de vitamina B12 e ferro. Bom, o que pode provocar a falta de produção de hemácias? Esses 4 processos principais. Pode ser, eu deixei em amarelinho, que é o principal, tá? Carência de vitaminas, como a carência de ferro, vitamina B12 e ácido fólico. Também pode ser por alguma doença endócrina ou lesão renal, onde ocorra uma redução da eritropoetina. Tumores renais podem ser de 2 tipos, ou hiperprodutores ou não produtores da eritropoetina. Isso interfere na produção de hemácias. A própria medula óssea pode ser invadida por células leucêmicas, por parasitas, vírus. Isso pode interferir no processo de produção, desde leucemias, mielomas e até processo metastático. E a falta de produção também pode estar relacionada à falta de tecido eritropoético, processo de, vou chamar de aplasia, ou de redução da proliferação, que pode ser desde agentes químicos, como, por exemplo, benzeno, radiação ionizante, tá? Ou então, raio-x, pessoas que trabalham diretamente com raio-x, uso de medicamentos, como corticoides, ou infecções e toxinas, principalmente infecções de origem viral. Geralmente reduz também a proliferação de hemácias. Também a gente pode perder hemácias por excesso de destruição. Aí, nesse excesso de destruição, a gente pode pensar em 2 tipos. Pode ser ou um defeito na hemácia, ou um agente externo que esteja agredindo essa célula e por isso que ela está fazendo um processo hemolítico. Quando a gente pensa no defeito da hemácia, pode ser um defeito na membrana, como acontece, por exemplo, na esferocitose hereditária, que eu falei, acho que na aula anterior, onde tem um defeito na proteína de membrana que chama espectrina. Essa espectrina,
ela promove maleabilidade ao eritrócito. Então, se eu não tenho essa espectrina ou produzo de forma desregulada, a hemácia não consegue expandir ou se tornar maleável. Então, quando ela passa em pequenos vasos, ela pode lisar, tá? Também é verdade para as hemoglobinopatias, como, por exemplo, a anemia falciforme, como a gente viu em slides anteriores, esse drepanócito ele perde a maleabilidade de pequenos vasos e também sofre reações hemolíticas. Dentro das eritroenzimopatias, eu quero chamar a atenção para a deficiência da enzima glicose 6-fosfato desidrogenase. O que ela faz? Ela reduz o estresse oxidativo no interior das hemácias. Lembra lá da profelina? Lá do shunt, das pentoses, das hexoses, do íon glutatión? Então, ela faz esse processo de oxirredução. Então, pacientes que têm deficiência nessa enzima ou não produzem essa enzima, geralmente faz reação hemolítica branda, quando faz uso, por exemplo, de dipirona, de alguns medicamentos mais oxidativos, quando se alimenta de fava ou alguns crustáceos, podem fazer uma reação hemolítica que a grande maioria das vezes são assintomáticos, tá? As talassemias geralmente produzem um tempo menor de vida nas hemácias, elas são marcadas para serem destruídas, então elas não duram 120 dias. O sistema retículo endotelial do baço faz essa limpeza, essa remoção dessas hemácias um período inferior aos 120 dias. Então, tudo isso nesse defeito da hemácia, que pode ser da membrana enzimática, isso reduz o tempo de vida, logo tem um excesso de destruição. Bom, se a hemácia é formada corretinha, ainda tem agentes externos que podem influenciar na sua destruição, como, por exemplo, infecções por malária, né? Então, o plasmódio ele pode promover essa reação hemolítica, que não era comum aqui no estado do Piauí, mas a gente já teve casos de malária esse ano aqui no Piauí. Venenos e toxinas, principalmente toxinas bacterianas, podem promover reação hemolítica, como, por exemplo, tanto o Staphylococcus aureus quanto o Streptococcus pyogenes produzem hemolisinas, né, promovem essas reações hemolíticas. O COVID também promove reação hemolítica. Agentes físicos como calor, radiação ionizante também, queimaduras severas podem promover essa reação hemolítica. Uso de materiais não tão biocompatíveis quanto produtos utilizados em válvulas cardíacas, né, promovendo esses traumas microangiopáticos, podem promover reações hemolíticas, e as causas autoimunes, que são as mais comuns, onde há a produção de autoanticorpos. Na aula de anemia hemolítica, eu vou falar para vocês sobre esses autoanticorpos, a gente volta a falar sobre esse excesso de destruição. E nós temos as perdas sanguíneas, né? Essas perdas sanguíneas, elas podem ser traumáticas ou não, e elas são classificadas em hemorragias agudas ou crônicas. Diferença entre elas: num processo hemorrágico agudo, você perde um grande volume de sangue num curto período, por exemplo, num processo cirúrgico ou num acidente, e nas hemorragias crônicas, pequena quantidade de sangue por um grande período pode estar relacionada a infecções parasitárias, miomas uterinos, né, onde a menstruação, o processo menstrual é superior a 5, 7 dias com grande volume, úlceras e tumores gastrointestinais, processos neoplásicos, tudo isso vai fazendo espoliação do ferro, reduzindo o ferro em estoque lá no fígado, que por consequência podemos entrar num quadro de carência ou uma redução na proliferação das hemácias. Com isso, people, eu quero encerrar aqui essa aula de hoje. Quando eu vou falar agora, a partir de agora, eu vou falar sobre o processo, deveria falar sobre o processo carencial e depois falar sobre anemia ferropriva e megaloblástica. Então, prefiro parar aqui, porque até aqui eu falei um pouquinho sobre o metabolismo do ferro, classifiquei as anemias por critério morfológico e fisiopatológico, e é melhor parar aqui, porque senão vocês vão ficar muito cansados, porque eu sei que é informação. Eu comecei a aula, era 9h10, nós estamos com 4